Oi pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo da playlist exclusiva para resolução de exercícios de forma bem detalhada do livro de cálculo 1 do Sturt, especificamente a 7ª edição, tá? Nós vamos resolver hoje do exercício 13 até o exercício 16. No 13, nós temos o seguinte: ponha cubos de gelo em um copo, encha-o com água fria e deixe-o sobre uma mesa. E aí, descreva como vai variar no tempo a temperatura da água, primeira parte. Depois, esboce um gráfico da temperatura da água como uma função do tempo decorrido. Então nós temos que primeiro entender o problema para poder descrever como que vai variar a temperatura da água em função do tempo e depois de fazer isso, esboçar um gráfico que vai mostrar a variação da temperatura da água exatamente em função do tempo, tá certo? Então o que nós temos? Vamos colocar gelo num copo. E eu vou considerar o seguinte, que a temperatura do meio, a temperatura do ambiente ali onde está acontecendo esse experimento, é igual a Tm, então temperatura do meio. E vou considerar que a temperatura do gelo é Tg, tá certo? Que vai ser 0 grau ou menos do que isso, né? E aí nós vamos colocar nesse copo que já está com gelo, água fria. E vou considerar que a temperatura da água é Ta, beleza? E aí é claro que a gente pode imaginar também a seguinte condição. Eu vou considerar que a temperatura do gelo é menor do que a temperatura da água, tá certo? A água está fria, o gelo obviamente está congelado, ele está com a temperatura de 0 grau para baixo, né? Então a temperatura da água é maior do que a temperatura do gelo. E obviamente a temperatura do meio vai ser maior do que essas duas. Então a temperatura do meio é maior do que a temperatura da água, porque a água está fria, e a temperatura da água é maior do que a temperatura do gelo. Isso aqui para a gente poder se referenciar na hora de construir o gráfico, tá? E aí nós vamos construir o gráfico da variação da temperatura em função do tempo, mas antes disso vamos descrever o que acontece. Então observem o seguinte, como nós vamos colocar a água que está fria em um copo que está com gelo e a temperatura do gelo é menor do que essa temperatura da água, o que vai acontecer com a temperatura da água? Ela vai tender a entrar em equilíbrio térmico com a temperatura do gelo, que está mais frio do que a água, né? Então, quando a gente começar o experimento, nós vamos colocar aqui a temperatura do gelo, acima dela a temperatura da água e acima da temperatura da água a temperatura do meio. E aí, com o passar do tempo, a temperatura da água vai tender a diminuir para que entre em equilíbrio com a temperatura do gelo, que vai estar abaixo dela, tá certo? Então eu vou ter aqui a temperatura da água diminuindo com o passar do tempo, até entrar em equilíbrio térmico, tá certo? Com a temperatura do gelo. Quando isso acontecer, depois que entrar em equilíbrio térmico, aí eu vou ter a tendência novamente de entrar em equilíbrio térmico, só que com a temperatura do meio. Então a temperatura do meio, como é maior, depois que o equilíbrio térmico acontecer nessa parte de baixo, a temperatura da água vai começar a subir para tender a alcançar a temperatura do meio, tá certo? Então ela vai ter aqui um equilíbrio térmico na parte inferior, porque a temperatura da água vai diminuir para entrar em equilíbrio com a temperatura do gelo, e depois ela vai subir para alcançar a temperatura do meio, tá? Então a temperatura da água começa aqui, né? Então o que vai acontecer? Ela vai diminuindo, entra em equilíbrio térmico, depois começa a subir com tendência a se aproximar da temperatura do meio, ok? Então esse é o gráfico pedido e essa é a descrição que foi solicitada, ok? Essa é a questão 13. Na questão 14, 3 corredores competem em uma corrida de 100 metros. O gráfico representa a distância da corrida como uma função do tempo para cada corredor. Descreva o que o gráfico diz sobre a corrida. Depois pede quem ganhou. Também pergunta se todos os corredores finalizaram a prova. Então nós temos aqui o gráfico, olha só, a distância, que é, no caso, o comprimento da corrida, né? É de 100 metros, então a corrida é de 100 metros, e aqui o tempo que cada corredor foi gastando até chegar no seu objetivo. Então o gráfico indica que o corredor A iniciou a corrida com a menor velocidade. E por quê? Porque o corredor A é aqui da linha azul, olha só, a linha azul é a que começa com a inclinação menor de todas, tá vendo? Ela é mais suave. Então aqui essa inclinação menor indica uma velocidade menor, tá? Só que chega em determinado ponto,
que ela aumenta, tá vendo? A inclinação aumenta. Então aqui a velocidade do corredor A aumenta bruscamente. E ele mantém essa velocidade alta até chegar aqui, ó. E nesse ponto, olha só, é exatamente na altura 100. Então quer dizer que o corredor A alcançou o final da prova e ele alcançou no menor tempo, tá vendo? Aqui bem abaixo dos 20 segundos. Então o corredor A foi o que conseguiu completar a prova mais rapidamente. Já o corredor B iniciou a prova com a maior velocidade. O B é o da linha rosa. Ela está com a maior inclinação, então indica a maior velocidade. Só que exatamente por ter iniciado tão rapidamente, ele deve ter se cansado e olha só, aqui a posição dele, né, ficou estagnada. Então ele ficou parado por um tempo. E depois que ele ficou parado por um tempo, descansou um pouco e aí ele acelerou bruscamente. E por isso aqui nós temos uma inclinação muito maior até terminar a corrida também. Olha só, ele também chegou aqui na altura dos 100 metros. Já o corredor C foi que começou com a velocidade intermediária aqui, ó, entre a do A e a do B. E ele manteve mais ou menos aqui uma estabilidade na velocidade até alcançar também o final da prova aqui na altura dos 100 metros. Tá certo? Então essa aqui é a descrição do que o gráfico está dizendo para a gente de forma bem aproximada. Tá? Agora pergunta quem ganhou e se todos os corredores finalizaram a prova. Então vamos entender isso na próxima imagem aqui. Então quem ganhou? Nós vimos que todos chegaram no final da prova porque todos alcançaram aqui a altura dos 100 metros, que é o final da prova, né? Só que observem que o corredor A alcançou essa altura de 100 metros no menor tempo de todos, bem abaixo do 20. Depois o B também abaixo de 20, mas acima do tempo do A, e depois o C. Então o corredor A levou menos tempo para finalizar a prova, ou seja, o corredor A foi o campeão. E aí pergunta se todos finalizaram. Todos finalizaram, porque todos eles alcançaram a altura dos 100 metros, tá certo? Então, todos finalizaram. Se eu quisesse saber, não foi o que pediu, mas se eu quisesse saber a ordem de chegada, primeiro o corredor A, depois o corredor B, que também está abaixo aqui dos 20 segundos, e depois o corredor C, que gastou um pouco mais de 20 segundos para completar a prova, beleza? Então finalizamos a questão 14 e vamos para 15. Então o gráfico mostra o consumo de energia por um dia em setembro em São Francisco. E P é medido em megawatts. P aqui é o eixo vertical, T é medido em horas a partir da meia-noite, ou seja, o zero aqui indica meia-noite. Na letra A, o que acontece com o consumo de energia às 6 da manhã e também às 6 da tarde. Então, para começar, vamos imaginar o seguinte, ó, aqui é 0 hora, né, meia-noite, então 6 horas da manhã é aqui, no 6. Eu quero saber o que acontece com o consumo. Qual é o consumo em megawatts às 6 da manhã? Então, basta eu imaginar aqui qual que é a projeção do 6 via esse gráfico lá no eixo do consumo, no eixo P. Então, observem que aqui vai bater no meio do caminho entre o 400 e o 500. Então, ali aproximadamente nos 500 megawatts. E às 6 horas da tarde, que será então às 18, mesmo processo. Vou projetar para cá. Olha só, aqui, meio do caminho entre os 600 e o 800, é o 700. Ela está um pouco acima dos 700. A gente percebe nitidamente que está abaixo do meio do caminho, né? Então, aproximadamente aqui, 730 megawatts. Então, na letra A, às 6 da manhã, o consumo é de aproximadamente 500 megawatts. E o consumo às 6 da tarde, né, que é às 18 horas, é de aproximadamente 730 megawatts. E aí a gente passa para a questão B, para a parte B da questão, né? Quando houve o menor consumo de energia? Ora, o menor consumo vai acontecer, como esse gráfico é o do consumo em função do horário do dia, né? O menor consumo é quando o gráfico estiver na posição mais baixa. E aí eu vou dar um zoom nessa parte aqui, que é claramente a parte onde o gráfico está mais para baixo, né? Nenhuma das outras partes alcança essa parte de baixo aqui. Então, dei um zoom nessa parte, olha só, 400 está aqui. Então eu percebo que está aqui próximo da faixa dos 400, né? E quando que isso ocorre? O menor valor está mais ou menos aqui, tá vendo? Na linha aqui do horário 4. Então, é mais ou menos aqui às 4 horas da manhã, né, que ocorre o menor consumo. Por isso que na letra B, aqui a primeira parte, o menor consumo ocorre às 4 horas. Depois pede, e quando foi o maior consumo? Menor consumo quando o gráfico está na parte mais baixa. Maior consumo quando o gráfico está aqui no pico, na parte mais alta.
Percebam que essa parte mais alta ocorre aqui exatamente, ou muito próximo, né, das 12 horas, do meio-dia, que é esse pico aqui, ó. E esse pico, então, ocorre aqui próximo das 12 horas, que nesse caso, como aqui começou às 0 horas, é meia-noite, aqui é meio-dia, e depois começa na parte da tarde. Então, o maior consumo, melhor dizendo, é próximo às 12 horas, meio-dia. E por fim, pergunta se esses horários parecem razoáveis. Ora, o menor consumo tem sentido pensar às 4 horas da manhã? Tem sentido, porque às 4 horas da manhã a maioria das pessoas está dormindo, os equipamentos estão desligados, então tem sentido. Maior consumo próximo das 12 horas também pode ter sentido, porque às 12 horas nós temos que as pessoas estão trabalhando, as empresas estão abertas, funcionando, né, a pleno vapor, então é de se imaginar que o consumo vai estar aumentado ali próximo daquele horário, tá certo? 4 horas na madrugada, então tem sentido um consumo mais baixo. Às 12 horas, as lojas e as empresas em pleno funcionamento têm sentido um maior consumo. Fechamos então a questão 15. Passamos para a última, a questão 16. Esboce um gráfico do número de horas diárias de sol, de luz do sol, né, como uma função do tempo no decorrer de um ano. Então o que eu fiz? Como a gente tem várias regiões no mundo, então você teria várias formas de pensar nisso, eu coloquei, estamos no Brasil, coloquei aqui como referência o estado de São Paulo. Fui nesse site aqui que nos dá o número de horas diárias para os meses do ano. Nesse caso eu peguei o ano de 2024. Eu vou inclusive deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser dar uma conferida pode passar por lá, tá? Então, por exemplo, em janeiro de 2024, os dias, né, o total do mês foram de 416 horas e 6 minutos de sol durante todo o mês de janeiro. Isso dá 416,10 horas de sol no mês de janeiro. O mês de janeiro tem 31 dias. Então o que eu fiz? Calculei a média de horas por dia do mês de janeiro, que é pegar o total de horas, dividir por 31. 416,10 dividido por 31 dá 13,42 horas em média para cada dia do mês de janeiro. Fevereiro tem 374,40 horas de luz durante todo o mês. Fevereiro de 2024, ano bissexto. Então o mês tem 29 dias. Ao dividir 374,40 por 29, dá uma média diária de 12,91 horas por dia em média para o mês de fevereiro. E eu repeti esse processo aqui para todos os outros meses, encontrando a quantidade de média de horas para cada dia de cada um dos 12 meses do ano. E a partir daí, nós vamos entender o que acontece com a variação desse número de horas diárias que acontecem em cada mês, para conseguirmos criar o gráfico que foi solicitado, de número de horas diárias em função do tempo no decorrer do ano, né? Então, observe o seguinte, começamos com 13,42, depois diminuiu mais, 12,24, depois diminuiu mais, 11,56, e foi diminuindo até chegar no menor valor, que foi 10,71 horas. Depois que chegou aqui nesse valor mínimo, que é lá em junho, tá vendo? O número de horas em média, né, por cada dia começou a aumentar. 10,83, 11,30 e foi aumentando em todos os meses até chegar no maior valor de toda essa análise aqui, de 13,56 horas em média por dia no mês de dezembro, tá? Então nós temos que aproximadamente aqui no mês de junho ocorre a menor quantidade de horas diária. Em janeiro está alta, é a segunda maior, né? Depois vai diminuindo. Quando chega em junho, começa a aumentar de novo. Então o que nós vamos ter? Aqui a média, o eixo da média, e aqui o eixo dos meses. Vamos ter o valor máximo, que nesse caso seria 13,56. Eu nem vou pensar em números aqui, tá? Só para ilustrar isso. Temos um valor máximo, nesse caso 13,56. E temos um valor mínimo, que nesse caso seria o 10,76, lá em junho, tá? Então o valor mínimo ocorre aqui, ó. Em junho nós temos que ter o valor mínimo. E aí, a primeira quantidade de horas aqui do mês de janeiro, né? O valor da quantidade de horas média para janeiro é 13,42 horas. Então, está um pouquinho abaixo da máxima, tá certo? Então, reforçando, a média que nós vamos começar é 13,42, lá no mês de janeiro, um pouquinho abaixo do valor máximo, né? Então, ela começa aqui um pouco abaixo e vai diminuindo, como nós vemos aqui, ó, até chegar no valor mínimo lá em junho, e depois começa a aumentar. Então, nós começamos aqui abaixo,
ela vai diminuindo até chegar no valor mínimo lá em junho, depois começa a subir até chegar no valor máximo. Então, basicamente, esse é o gráfico que nos dá o número de horas diárias de sol como uma função do tempo no decorrer dos meses do ano, ok? Agora, para facilitar, eu vou mostrar como fazer isso aqui direto no Excel para selecionar o que nos interessa, para verificarmos se o gráfico que o Excel vai construir tem alguma semelhança com esse que nós fizemos aqui, tá certo? Então, olha só, pessoal, estou aqui no Excel com a tabelinha que eu fiz, vou selecionar os meses, então selecionei aqui. E como que eu faço para selecionar os meses e só o que nos interessa, né? Que são as horas médias aqui por dia de cada mês. Nós seguramos a tecla Ctrl, nós clicamos nela e seguramos, e depois selecionamos dessa linha e arrastamos até a última aqui, ó. E aí podemos soltar tudo. Aí ele selecionou só essas duas, tá? Depois a gente vai aqui em Inserir, Gráficos, clicamos aqui, ó, Dispersão, olha lá que interessante. Começou aqui próximo ao valor máximo, foi diminuindo, chegou no valor mínimo aqui no mês 6, é o mês de junho, depois começa a subir até chegar no valor máximo, tá? Para facilitar, eu vou colocar esse gráfico junto com o que a gente fez ali à mão, para vocês verem essa semelhança. Então, como comentado, olha só, vai aparecer o gráfico aqui, olha lá, começou diminuindo, chegou no valor mínimo e depois subiu até chegar no valor máximo, tá certo? Fecho por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau!